Olá, ouvintes do Ser Cerimonial. Eu sou Milena Salvador e estamos de volta com mais um episódio bastante interessante para você. Hoje nós vamos conversar sobre etiqueta e comportamento, em que a etiqueta pode impactar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Estamos aqui no restaurante Rio Bistrô, localizado em Brasília, na Asa Sul, na 404 Sul. Eles nos cederam gentilmente esse espaço para estar aqui fazendo a gravação para vocês. E quem vem hoje contar tudo sobre esse assunto muito interessante, onde a gente vai trazer muito para o lado prático, é a minha convidada maravilhosa. Ela é mentora de etiqueta e especialista em mesa posta, em comportamento feminino. A minha querida Cristine Mundim, minha amiga, seja muito bem-vinda. Olá. Seja você, seja Ser Cerimonial. Muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui nesse momento com a querida Milena Salvador para falarmos de etiqueta. É um assunto que muitas das vezes achamos que já está ultrapassado, mas vamos descobrir que não é bem assim. Vamos trocar muitas ideias hoje. Vamos sim, vamos trazer bastante para a prática. E antes da gente falar exatamente sobre esses assuntos práticos, assina o canal, curte o episódio para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos interessantes para você. Vamos lá, Cristine. A etiqueta ainda está na moda? Hoje em dia, com essas questões do mundo moderno, tudo muito acelerado, muita praticidade, ainda tem lugar para a etiqueta? Sim, sem dúvidas. E eu diria mais, está na moda e a etiqueta se atualizou também. Então, de acordo com que a sociedade caminhou, a etiqueta caminhou junto. E você acha que a etiqueta, ela realmente impacta na nossa imagem pessoal e profissional? Sim, ela impacta muito. Porque a etiqueta, além de regras de como usar o talher ou como se portar na mesa, ela vai muito mais além e ela reflete no nosso caráter mesmo, na nossa conduta, porque a etiqueta, a mesa, ela diz respeito também à nossa preocupação com o próximo, à maneira como vamos nos relacionar, ela traz um refinamento de gestos, de comportamento que são muito interessantes e por chamarem a atenção na mesa, ela acaba também chamando, esses comportamentos acabam também chamando a atenção das pessoas que estão à nossa volta. Então, por exemplo, em uma reunião de trabalho, em um ambiente onde você precisa ter um certo retorno das pessoas positivo, a etiqueta ela vem para agregar, porque o seu refinamento, o seu requinte, a sua nobreza de conduta, a forma como você vai se preocupar com as pessoas à volta, farão com que as pessoas tornem os olhos para você e você vai se destacar muito mais, você vai chamar a atenção pelo lado positivo. Então, Cristine, quer dizer que etiqueta não é simplesmente onde eu vou colocar o talher, quais são as taças que eu vou utilizar. A etiqueta a gente pode considerar que é um modo de vida? Exatamente, ela é um estilo de vida. E quando a gente começa a praticar a etiqueta, ela incorpora naturalmente as nossas ações, a nossa fala, e a gente já se percebe atuando dessa maneira, com esse requinte, com essa elegância que vai nos destacar das demais pessoas. A partir de então, a gente já não consegue mais ficar sem. E ela vai fluindo naturalmente também. Exatamente, a etiqueta nos dá muitos resultados positivos, porque a partir do momento que eu passo a me preocupar mais com o próximo, mais com as pessoas à minha volta, eu vou chamar atenção. As pessoas vão me notar e vão notar de um jeito positivo, porque hoje em dia nós temos visto muito uso, as pessoas muito introspectivas, usando o celular, pouco preocupadas com as pessoas que estão ao lado. E a etiqueta ela vem fazer esse papel também, ela vem resgatar
tempos em que as pessoas conversavam, eram gentis umas com as Interessante. outras. Então, se você trouxe uma fala interessante, a etiqueta, ela é um olhar para o outro, porque muitas Exatamente. vezes quem não tem muito conhecimento acha que a etiqueta é frescura, que a pessoa é muito metida, e não é isso, é você ter um olhar para o próximo, é ter um cuidado com a maioria, com o ambiente onde você está, é um respeito ao próximo. Exatamente. A Uhum. etiqueta, a base da etiqueta, ela é toda trabalhada nesse sentido. Não só da gente se portar bem, mas da gente preocupar com as pessoas à nossa volta e servi-las da melhor maneira. Ai, ótimo, essa visão é excelente, né? Do cuidado com o outro. Exatamente. Então, quando a gente percebe isso, a etiqueta passa a fazer sentido para a gente. Verdade. Porque você está num ambiente onde você é indiferente com as pessoas, é algo negativo. Então, E a vamos gente- trazer, já que você tocou nesse assunto, vamos trazer aqui quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem em relação à etiqueta, principalmente quando a gente está num restaurante. Vamos começar da entrada do restaurante, Ah, Milena? vamos. Ó, a gente não vai falar lá fora, tá? De abrir porta de carro, isso vai ficar para um outro episódio. Sim. A entrada do restaurante. Então vamos lá. Vamos tomar um casal. Tá. O clássico exemplo. Uhum. Quando o homem está acompanhando a mulher, se na entrada do restaurante tiverem que passar por alguma escada, o homem, ele, para subir, ele se posiciona atrás e permite que a mulher vá na frente. Uhum. Para descer, o homem desce na frente e a mulher desce atrás da escada. Tá. Entraram no restaurante, o homem toma a iniciativa. É da parte do homem tomar a O iniciativa. homem, ele entra na frente no frente. restaurante porque ele vai ter que tomar as providências de pedir um local, a mesa. Exatamente, procurar o garçom. Ah. Então, o homem, ele vai procurar o garçom, vai perguntar pela mesa. E chegados à mesa, o homem, ele puxa a cadeira para a mulher. O Tá, mas isso é cavalheiro, importante. Como é que ele vai puxar essa cadeira? Assim, de qualquer jeito? Puxou a cadeira. Não, vamos ensinar. Isso, tem um jeito, né? Jeito correto. Sempre com elegância. A elegância é a nossa palavra-chave. Então, a cadeira, na medida do possível, ele precisa puxar de modo que não faça barulho. E então, assim que a mulher se assenta, ele devolve a cadeira, ele acompanha ela até ela sentar na cadeira e aí, então ele senta. Preferencialmente de frente um para o outro, porque sentar de frente permite maior contato, maior interação. Então, é interessante se posicionar dessa maneira. E em outras conversas que a gente já teve, eu lembro que você comentou comigo que para sentar, para entrar na cadeira, né, tem que ser pelo lado esquerdo. Exatamente. Sempre há uma regra na etiqueta que sempre a gente entra e sai pela esquerda da cadeira, porque isso evita que haja confusão, que por exemplo, em pessoas se choquem. banquetes, né, com muitas cadeiras, uma ao lado da outra, e Isso. todo mundo que já sabe da regra, já entra pela esquerda, sai pela esquerda. Exatamente, sempre é a regra Interessante. da mesa primordial. Agora vamos entrar no famoso celular. Hoje em dia ninguém vive sem celular. Gente, vou contar. Verdade. Antes de vir para cá, eu esqueci o celular em casa, eu tive que voltar correndo para pegar o celular. Então, assim, o celular parece hoje em dia que faz parte do nosso corpo. É verdade, não tem como ficar sem. Tá? Só que você não vai deixar o celular ali, tá bom? Explica pra gente. O celular, ele nunca vai à mesa. Mas, como você estava falando agora, né? A necessidade dele é quase que 100% no nosso dia a dia. Exato. Então, tem uma forma da gente levar o celular à mesa. Geralmente, numa mesa de refeição, a gente tenta evitar o máximo. Mas vamos dizer que a gente está numa mesa de reunião, e a gente precisa do celular, inclusive para a própria reunião. Tá. Então, é bom, dentro daquilo que eu falei, da preocupação com o próximo, a gente pergunta para as pessoas que estão à mesa se elas veem algum problema no uso do celular. Se todo mundo falar está ok, está tudo certo, a gente deixa o celular, mas sempre priorizando o assunto que a gente está tratando, eventualmente para fazer a conferência que a gente precisa ou para olhar alguma chamada de urgência. Tá. Nesses casos No é possível. caso de reunião, mas estou saindo para jantar com amigos, estou saindo com meu marido, meu namorado, meus filhos, guardem o celular na bolsa, guardem o celular, os homens
no bolso. Exatamente. Certo. Uma mesa para a refeição, a gente tenta evitar ao máximo que qualquer coisa, além daquilo que diz respeito à refeição, ocupe a mesa. Então, nisso, além do celular, a gente não coloca bolsa na mesa, a gente não coloca outros objetos na mesa. Ótimo, bom falar. Vamos conversar sobre a bolsa, porque muitas vezes a gente chega no restaurante, onde que eu vou colocar minha bolsa? Não sabe onde colocar, coloca Isso. aqui em cima e fica aquela bagunça. É verdade, e não dá certo, mas tem uma regrinha. Tem? Tem. Então A vamos lá. bolsa, eu trouxe até para a gente dar o exemplo, ela costuma ficar sempre atrás. A gente pode deixar a nossa bolsa aqui Na atrás. parte de trás aqui. Isso. Tá. Aonde a gente vai sentar, até porque a gente não encosta no espaldar. A nossa postura é sempre de elegância, ereta. E aí, Realmente, diante disso, dá diferença. Olha aqui, certinha e eu encostado. isso. Faz diferença na imagem, né? Exatamente. E a gente trabalha com a imagem também, né? Com essa boa recepção. Então, a bolsa, esse espaço a gente pode usar para a bolsa. Tá. Se a bolsa for um pouco maior, a gente pode colocar na parte da frente, debaixo da mesa, Tá. no colo, sobre o colo, Tá. e coloca o guardanapo em cima. Ah, e o Então, guardanapo pode ir em cima da isso, bolsa. o guardanapo pode ir em cima da bolsa. Mas, Interessante. se for possível, a gente põe o celular dentro da bolsa. E aqui atrás. Exatamente, a bolsa atrás, e a gente deixa a mesa livre Tá. para poder... Eu tenho uma pergunta. Sim. Assim, vou receber amigos na minha casa. Eu ofereço um local para que as mulheres guardem a bolsa? Sim, é interessante. É muito interessante sempre ter locais apropriados para bolsa, para guarda-chuva, para presentes, porque, de certa forma, organiza, as pessoas já se direcionam melhor e a gente consegue fazer Criar um ambiente mais agradável, né? mais organizado, mais harmônico. E exatamente o entendimento é esse. Legal, Uma coisa que eu queria também falar, que eu acho que eu observo muito, Milena, é em relação aos braços. Sim. Nós já vimos agora que a postura é sempre ereta à Aham. mesa, mas também temos formas de manter os braços na mesa. Certo. E os braços, eles ficam, as mãos, usando somente as mãos para usar os talheres, e quando não tem essa necessidade, as mãos descansam no colo. Então, para etiqueta, a gente tem até uma regra para decorar, que é a seguinte: Sim. sempre, às vezes, nunca e jamais. Jamais, não descanse sobre a mesa. Vamos deixar para descansar em casa. Interessante, Então, exatamente, as mãos descansaram, a gente pode recolher. Se precisar usá-las, quando muito isso, mas sempre dessa maneira e nunca com o cotovelo. Tá, uma coisa muito interessante que você comentou comigo, de não cruzar as pernas embaixo da mesa. Sim. Vocês sabiam disso? Coloca aqui, eu cruzo as pernas embaixo da mesa. Eu já sabia, Milena, eu já sabia. Coloca aqui pra gente. É verdade. As pernas, elas nunca ficam cruzadas debaixo da mesa, de qualquer mesa. Seja reunião, seja uma mesa para alimentação, para refeição, nunca se cruza as pernas. E como a gente estava conversando antes, tudo na etiqueta tem uma razão Isso que de eu queria ser. saber, mas por quê? É exatamente por isso, porque quando a gente cruza a perna, a tendência é a gente tocar na estrutura da mesa. Isso. E se ela não estiver firme, a gente pode causar um desastre. Realmente, um perigo. Não é? E eu já vi isso acontecer, de uma mesa não estar firme e, de repente, a pessoa cruzou as pernas e a mesa entornou, não caiu, mas às vezes balança, cai. Isso, mas alguns Interessante, talheres, muito uns copos. interessante. Então, a ideia é essa: a perna sempre, nunca dobrada, sempre juntas ou cruzada, embaixo. Exatamente, para que a gente tenha essa segurança ao sentar na mesa. Me diz uma coisa, é verdade que a primeira impressão é a que fica? Sem dúvidas, Lenda. Inclusive, você sabia que tem uma pesquisa a esse respeito? Os primeiros segundos que as pessoas nos veem são os que mais impactam a nosso respeito. Então, a nossa primeira imagem, quando a gente não conhece uma pessoa e essa pessoa nos vê, a forma como ela está nos vendo pela primeira vez é o que vai marcá-la a nosso respeito. Então, na etiqueta da mesa, principalmente,
quando não conhecemos as pessoas à nossa volta e a gente domina a etiqueta, certamente essa pessoa vai nos lembrar, ela vai nos marcar como pessoas de elegância, pessoas de requinte e pessoas que se destacam. Isso passa até, você acredita que passa até no mundo corporativo, no nosso mundo profissional, mas credibilidade em relação à nossa atuação e ao nosso trabalho? Sim, sem dúvidas. Inclusive, a maneira como a gente domina a etiqueta, como a gente se porta na mesa, ela é decisiva muitas vezes, até em relacionamentos, como você colocou, profissionais, onde pessoas estão ali fechando um negócio, estabelecendo uma relação profissional, e o saber se portar, a elegância, nos gestos, vai traduzir muito a nosso respeito, inclusive ajudando a fechar grandes negócios. Quem gostaria de se identificar com uma pessoa que ela não está preocupada com o próximo, que ela não aparenta ter um conhecimento mínimo sobre respeito, sobre situações relacionais? Por outro lado, quem não se sente bem ao lado de uma pessoa que é agradável, de uma pessoa que nos dá atenção, de uma pessoa que interage, de uma pessoa que é solícita, que ao ver uma necessidade ela já se adianta e nos auxilia. Então, tudo isso tem a ver com a etiqueta e é algo muito importante. Cris, eu vejo você aqui falando, conversando com a gente, e eu observo muito o tom da sua voz. Vamos falar. Falar alto, gritando, é educado? Nem Gente, pouco. eu não suporto gente que grita. De fato, não é Já nem percebeu que tem gente que grita, que fala gritando? Isso não é elegante. Não é elegante. não é interessante. E quem grita, geralmente, aquilo que a gente estava falando de trazer as pessoas para nossa presença, o falar alto, ela tira as pessoas, ela afasta as pessoas da nossa presença. Porque você consegue manter um diálogo com alguém que fala alto por um tempo, mas você não consegue estabelecer por muito tempo. Incomoda. Então, o ideal é que a gente tenha um tom médio, nem muito baixo para que não nos ouça, mas também nem muito alto para que gere esse desconforto todo, mas um tom que a gente sabe que está sendo ouvido, que está agradável. Vamos continuar falando aqui sobre essa situação da imagem pessoal e do impacto que ela causa. Vamos falar sobre investimento, o famoso dress code. O dress code, ele diz respeito a gente casar o que nós vamos usar com o ambiente em que nós vamos estar, em que nós pretendemos chegar. Então, se nós vamos a um jantar de gala, o dress code, ele tem que ser coerente com o jantar de gala. Se a gente vai para um encontro mais informal, a gente não precisa caprichar tanto na maquiagem, numa roupa mais sofisticada. A gente pode ir para uma linha mais tranquila. Mas o interessante é que a nossa vestimenta, é claro, primeiro ela tem a ver com a nossa personalidade. Mas a depender do que a gente quer comunicar, a gente trabalha com a vestimenta também. Então, se a gente vai Ela realmente comunica. As pessoas realmente. Você acredita que as pessoas realmente julgam na forma como você está vestido? Sim, isso já é fato. Eu também acredito. Você acredita? Pois é, isso já é fato e já é provado que nós somos julgados por aquilo que nós apresentamos. Então, todo esse conjunto da gentileza, dos gestos, da roupa, da elegância, do perfume, ele forma um conjunto para que a nossa impressão ela fique registrada na mente de alguém. E algumas dicas que eu daria para não errar nunca. Tá. Evite usar roupas velhas ou roupas puídas com bolinha. Sempre coloque Aquela roupa que parece que está muito já desgastada. Exatamente. Não é uma roupa que comunica uma imagem interessante. Porque ela parece uma pessoa desleixada com ela mesma. Então, provavelmente, ela será em todos os aspectos da vida, no trabalho, Exatamente. Você falou tudo, é sobre pesquisa, né, gente? O cabelo, a pele, tudo isso, assim, é um cuidado que você demonstra que você tem com você, porque, consequentemente, você terá com o outro. Exatamente. E muitas vezes não implica em você ter que gastar muito para manter. Importante a gente falar sobre isso. Exatamente. Você, com pouco já é possível você ter esse visual acertado. Roupas
que sejam mais discretos. É interessante também que, dependendo do que a gente vai fazer, seja um jantar, uma reunião de negócios, a gente precisa ter a sensibilidade para que, se a gente for comunicar algo, a nossa mensagem não seja apagada pela culpa. Então, a culpa ela precisa casar com aquilo que eu quero passar, que eu quero comunicar. Então, esses cuidados, esses pequenos cuidados, eles fazem toda a diferença. Você tocou aqui também na situação do perfume. Tem que ter cuidado, hein? O uso do perfume. Sim, o perfume de preferência que seja um perfume discreto, apropriado. A gente tem essências que casam melhor com certos períodos do dia. Perfumes muito doces. Exatamente. Não dá para usar de dia, no calor. Exatamente. Então, a gente, para não comunicar mal também os perfumes, é o ideal que a gente consiga fazer essa diferenciação. Um perfume mais leve pela manhã, em eventos descontraídos, um perfume mais leve. À noite, a gente pode botar um perfume mais de presença, mais levante, mas sempre com essa sensibilidade para não exceder. E também o cuidado na quantidade. Sim. Né? Não formar, porque você já entra, é como se você ocupasse todo o ambiente com o seu perfume. Exatamente. E a ideia não é essa. Cris, a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas em como cumprimentar as pessoas. Eu dou beijo, não dou beijo, eu dou 2 beijos, dou 3 beijos, eu abraço apertadinho ou não, eu levo a mão, cumprimento, aperto a mão bem forte, não. Tá? Eu falo aqui assim, bem brincando, que é para poder impactar e as pessoas não esquecerem. Mas isso é muito bom, é verdade. O cumprimento, ele tem um capítulo especial na etiqueta, porque nós temos várias formas de cumprimentar, mas a regra de ouro, a princípio, quando a gente não conhece a pessoa, a gente sempre cumprimenta apenas com um aperto de mão. Nada de beijinho, nada de abraço. Todavia, se a pessoa vier desconhecendo as regras de etiqueta, vier lhe abraçar, vier lhe beijar, e você não conseguir antes estabelecer essa relação... Você já estabelece um afastamento. Né? Exatamente. Então, se você perceber, você já adianta, estende a mão e a pessoa... E ela vai entender que o cumprimento correto ela já parou ali. Mas se você não conseguir, fazer o quê, né? Você já projetou. Vamos agora levar para um mundo bem mais formal, tá? Estamos num ambiente corporativo, onde temos autoridades presentes. Como que funciona esse comportamento, esses cumprimentos, as apresentações? Então, Mi, a gente tem regra para cumprimentar também, e é muito interessante. No ambiente mais formal, a gente começa cumprimentando os mais velhos. Que aí a gente entra na precedência. Exatamente. Né? Exatamente. A etiqueta ela também trabalha com precedência. Havendo homens e mulheres, nós cumprimentamos primeiro as mulheres, se forem da mesma idade. Todavia, no caso de se tratar de autoridades, começamos pela autoridade de maior patente. Mesmo que seja um homem e tenham outras mulheres. Isso, aí nós vamos estabelecer a precedência pela autoridade funcional. Tem uma história interessante também para complementar isso que você trouxe. A autoridade é que leva a mão para cumprimentar. Então, eu já vi uma situação que uma pessoa que era um servidor levou a mão para cumprimentar uma alta autoridade, alto escalão, e a autoridade não correspondeu. Ele deveria ter aguardado que a autoridade levasse a mão para cumprimentá-lo, mas também a autoridade também não foi educada. Exatamente, é porque a etiqueta também, é claro, nós conhecemos as regras, mas a gente não pode atuar de uma maneira rígida. E é interessante, exatamente, de uma maneira descortês. Então, em certas situações, mesmo sabendo que está errado, que não é daquela forma, mas a gente contorna com cortesia, gentileza e fica tudo bem. Estamos nos encaminhando para o final do episódio. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram bastante. Coloquem aqui para gente a sua impressão, o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender. Teremos também um próximo episódio que vamos conversar
sobre mesa posta, como fazer, como receber bem os convidados na casa, que a Cris também vai participar e vai nos mostrar. Cris, então você gostaria agora de deixar uma mensagem final aqui para quem está nos acompanhando, caso as mulheres, os homens queiram aprimorar o conhecimento sobre elegância e sobre etiqueta, o que é que você sugere? A etiqueta ela tem a ver com os bons hábitos, com a empatia, com o servir, com o ajudar. E esses pequenos hábitos, eles fazem com certeza a diferença para as pessoas que estão à nossa volta, fazem a diferença para o mundo. Muitas vezes nós não nos permitimos ser gentis com nós mesmos. E a gente pode começar conosco, em casa, de manhã. Você vai tomar um café, vai fazer uma refeição, monte uma mesinha para você. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ser intencional. Então, se eu estou à mesa com você, eu preciso me dedicar, olhar para você, olho nos olhos, dar atenção ao que você tem para me dizer, exercer uma escuta interessante. E isso a gente pode começar praticando com nós mesmos, naquilo que a gente está fazendo. Eu vou comer, eu vou me concentrar no que eu estou comendo, eu vou comer da melhor maneira, eu vou andar, eu vou procurar andar com mais elegância. Então, esse treinamento, ele vem no dia a dia, nas pequenas coisas. Exatamente. Então, nas pequenas coisas, a gente pode incorporar esse estilo de vida, que é a etiqueta. Nós só temos a ganhar. Seremos com certeza reconhecidos. Ela nos faz alcançar posições melhores. E caso vocês tenham interesse em ter uma experiência mais profunda, aumentar os conhecimentos, eu estou aqui. Então, nós vamos deixar aqui para vocês o Instagram da Cris. Lá, entre lá, você terá bastante informações. Tem também o meu Instagram, que está aqui, @MilenaCerimonial, onde a gente traz muitos assuntos sobre comportamento, etiqueta e a vida em modo geral, né? De modo geral. Para materializar este momento tão importante, trouxe para você esse presentinho, só uma lembrança do nosso canal do Ser Cerimonial. Agradeço imensamente, que alegria, para mim foi uma alegria. Ai, que delícia! Foi uma alegria imensa participar, poder trazer um pouquinho desse conhecimento para a sua audiência. E você, fique conosco, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso, mande para os amigos e vem com a gente que sempre teremos muito assunto interessante para compartilhar com você. Eu sou Milena Salvador e esse foi mais um episódio do Ser Cerimonial. Até o próximo!